Oi, minha gente, demorei, mas estou aqui de novo. Bom dia, estou falando dia porque aqui está quase no pingo da meia-dia, como se diz aqui. Mas se você estiver assistindo de tarde, boa tarde. Se você estiver assistindo de noite, boa madrugada, enfim, a hora que você assistir isso aí. Eu estava realmente, dessa vez, não era nem sem inspiração, era sem tempo mesmo para fazer um vídeo novo. Estava pensando sobre esse tema há um bom tempo. Eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falando sobre um texto que tem na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5. Especificamente, assim, são vários versículos, eu não vou citar um por um o que é que está contido, eu vou dar o contexto todo. Mas ele vai do versículo 21 ao 26. E ela estava falando sobre relacionamentos, que ela disse que estava uma vez no salão, aí chegou uma senhora cristã, e estava se queixando do marido, que já fazia 20 anos que insistia com ele sobre uma determinada questão, tal, enfim. E essa, mas a gente tem que se submeter a isso. Bom, é sobre isso que eu vou falar. Como diria meu amigo Mário Jorge, é sobre isso. Sobre esse modelo de relacionamento que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, que eu acho que, inclusive, foi muito distorcido ao longo do tempo. A escrita como está lá. Em resumo, ele diz assim: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como você também deve ser submissa a Deus. Aí ele fala porque o marido é o cabeça da casa, assim como Jesus também é o cabeça da igreja. E aí ele depois diz assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Aí só que o pessoal só pega essa parte de mulheres serem submissas aos vossos maridos. E aí vão séculos, né, de intolerância, de opressão, porque a mulher tem que ser tolerante em tudo, tem que baixar a cabeça, dizer as únicas palavras que ela tem que dizer, pode dizer sim senhor ou não senhor. E aí a coisa ficou muito difícil, né? Mas esquecem da segunda parte do texto, que diz assim: maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo amou sua igreja. Foi o que Cristo fez pela sua igreja, morreu por ela. Agora eu pergunto, esse marido que está querendo que essa mulher se submeta, ele tem coragem de morrer por ela? Ele ama ela tanto assim que morreria por ela? Fica a pergunta, né? Porque eu acho que é o seguinte, e aí vocês vão perguntar, ou qualquer pessoa, vocês não, que vocês gostam de mim, vocês me amam, essa coisa toda, mas alguém há de perguntar, e o que é que você sabe sobre relacionamento? Bom, sobre relacionamento, eu sei o tanto que todo mundo sabe, possam ser tanta coisa, mas eu sei sobre mediação de conflitos. E sobre mediação de conflitos, a gente tem que entender que de uma parte para outra tem que ter, primeiro, o respeito, a validação dos sentimentos, tem que entender o sentimento da outra pessoa, tem que se colocar no lugar do outro para entender o que é que o outro está passando, e principalmente tem uma questão de equilíbrio. Primeiro, as partes têm que ter lugar de fala, elas podem sim se queixar do que está incomodando ela naquele relacionamento. Ela tem o direito, ela tem todo o espaço para fazer isso, coisa que as mulheres nunca, pelo menos historicamente, não tinham tido. Com essas revoluções que tem tido ultimamente, as coisas vão melhorando um pouco. Mas ainda hoje em dia, a gente vê pelos números de feminicídio, de crianças abandonadas, porque as mulheres muitas vezes, em várias classes da sociedade, as mulheres são tratadas como assim: o homem vem e tal, faz amor com ela, tal, e depois deixa toda a responsabilidade do mundo nas mãos daquela mãe. Ela já deixa de ser mulher para ser mãe, assumir mais um papel. E é sempre deixado para a mulher essa responsabilidade. Por que por que essa violência, por que esse desequilíbrio? Se alguém for exigir isso tudo da mulher, então exigir também. Você quer que eu seja submissa, que eu abaixe a cabeça, que tudo isso? Então faça o seguinte: morra por mim, se fosse levar ao pé da letra a interpretação bíblica. Só que eu não quero levar nada ao pé da letra, ou ao crivo da letra, que a letra não tem pé, tem crivo, né? Já diria esse professor amigo de língua portuguesa. A verdade, a gente tem que entender. Vamos primeiro começar a pensar em que época isso foi escrito. Mais ou menos 2000 anos atrás. A mulher não passava de uma propriedade. Ela era uma propriedade do homem, do marido. Ela era criada pelos pais para ser mulher, para ser dona de casa, para servir, para fazer tudo o que quisesse, conforme o desejo e a vontade do marido. Primeiro ela era submissa aos pais, depois aos maridos. Então, assim, a mulher nunca tinha direito a nada. Era sempre aquela pessoa que tinha que concordar e fazer tudo. Com algumas exceções, inclusive na Bíblia, algumas mulheres se destacaram.
porque Deus já entendia esse desequilíbrio que existia entre os gêneros, digamos assim. E quando eu for falar aqui de relações, não vou falar só de marido e mulher, não. Vou falar de relação no geral. De pessoas que se relacionam, amizade, pode ser relações de trabalho, namoro, enfim, qualquer tipo de relacionamento que possa existir entre as pessoas. Eu acho que o importante é o equilíbrio. E eu acho que Paulo, ao invés de a gente interpretar, o apóstolo Paulo, quando escreveu esses versos aí, ao invés de a gente interpretar que ele queria que realmente a mulher fosse submissa, sabe? E o homem, o que ele não era para fazer? Apenas amar as mulheres. Mas não é o apenas amar. Aí é diferente. Porque existe o amar, o amor sentimento e o amar verbo. Ele estava dizendo, vamos começar logo do papel atribuído ao homem. Ele estava dizendo assim, olha, vocês, a mulher não é propriedade de vocês têm que amá-la. E ele, quando fala amar vossas mulheres, ele está falando de verbo, de ação, de atitude. Ou seja, o bom marido, que se julga bom marido, é aquele que deve todos os dias acordar a mulher aos beijos e levar café na cama. Seria o sinônimo de amar, né? E não só aquela mulher para limpar cocô dos meninos, tirar catarro dos meninos, ter menino, criar menino, fazer tudo. Porque o homem acha que, muitos até hoje ainda pensam que ser homem, ser pai, é botar comida dentro de casa. E a mulher que tem que se virar. Ainda diz assim, você não trabalha? Vá você fazer um trabalho doméstico para você ver. De arrumar roupa, de lavar a casa, de limpar, de fazer comida, de cuidar de criança, de levar para a escola, de trazer, de levar para médico. Vá você fazer isso para você ver como fica muito esgotado. As mulheres é que são heroínas e elas tiveram sempre pelo menos jornada dupla. Quando elas não são somente, não assumam somente o papel de mãe e dona de casa e também trabalham, aí sim é que elas fazem essa jornada dupla, às vezes até tripla. Se coloque um homem para começar no papel de uma mulher que é mãe e que trabalha também e que cuida da casa. Para você ver o que é bom para tosse, como diria, né, o ditado. Então, assim, para essa mulher que era apenas um objeto, um patrimônio de um homem, e chegar para... Olha a revolução que Paulo criou, para dizer assim, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou sua igreja. Ou seja, se sacrifique por ela, dê seu sangue por ela. Se for o caso, dê a ela o primeiro lugar, a vida dela em primeiro lugar, para depois a sua. Ou seja, dê sua vida pela dela. Aí quando você fizer isso... Aí você pode dizer assim, agora pronto, eu quero que você se submeta à minha vontade, eu como cabeça da casa. Só que um homem que vai fazer tudo isso por uma mulher, ele não vai precisar tratar ela com autoridade e ela ser submissa. Porque ele já vai ter uma relação de respeito, de equilíbrio, de confiança, de igualdade. Agora pergunto, e você vai esquecer do mulheres serem submissas a vossos maridos? Não. Mas é porque, imagina, uma mulher que era só um objeto, uma propriedade, aí vê um homem agora colocando ela no devido lugar. Aí Paulo estava dizendo assim, olha, não vá muito também se exaltar com isso e agora querer escravizar o homem, caso ele venha fazer isso, né? Dar a vida, você lhe tratar como uma rainha. Seja, também entenda que para ele tem aquele papel, para você também não passar adiante. Então, assim, eu entendo que tudo isso é uma questão de equilíbrio. De quando as pessoas reconhecem o valor do outro e o espaço que o outro tem, e você não invade aquele espaço, você não precisa sobrepujar, você não precisa se impor, você não precisa exercer autoridade em cima daquela pessoa, porque você reconhece a pessoa de igual para igual. E tudo é feito na base do respeito, na base da confiança, na base do diálogo, na base do equilíbrio e na base do amor. Então, quando você pensa bem direitinho sobre os papéis e como ter que atuar em relação a isso, você... Ah, tá bom, para a mulher, talvez o Paulo tenha dito que era só para ela se submeter. Por quê? Para a mulher é muito mais natural, digamos assim, o amar. E sacrificar-se, esse amor sacrificial. De sacrificar muita coisa em função do amor. Para o homem só pensa mesmo muito mais na sua própria carreira. Né? É um fato. Pode me chamar de machista ou feminista, que eu não me importo com os istas. Eu estou fazendo observações da vida cotidiana. Mas para um homem dedicar-se a uma mulher de forma a torná-la ela muito mais importante do que ele, ou seja, a vida dela muito mais importante do que a dele, é difícil. É muito complicado. A gente não vê isso acontecendo no dia a dia.
Então, quando o apóstolo Paulo dá essas determinações, é para as pessoas repensarem os seus papéis, desconstruírem aquele papel socialmente criado de o homem impor, a mulher ter que submeter, e ele fazer tudo isso, ainda gozar da vida, como se ele não tivesse responsabilidade emocional, afetiva e tantas outras pela mulher. É hora de se repensar, de se desconstruir e se reconstruir com base nesses princípios do equilíbrio, da equidade, da igualdade de tratamento. Esse é o meu humilde ponto de vista que eu pude concluir desse texto de Paulo. São palavras em princípio contundentes, mas se você for analisar o que é que ele quis dizer aquilo, ele quis dizer assim: amem-se uns aos outros profundamente, que vocês não vão precisar estar exercendo esse poderio, esse mando, essa submissão sobre ninguém. Isso vale para casamento, para namoro, para relacionamentos quaisquer, de amizade, seja o que for. Ninguém precisa ser maior do que ninguém, todo mundo tem que estar lado a lado. Porque um relacionamento não é uma disputa. Uma disputa é quando você vai numa luta de boxe, não sei o que lá, que ali geralmente só sai um ganhador. No relacionamento, os dois têm que ganhar para que a coisa dê certo. Então a palavra é equilíbrio, e eu vou encerrando por aqui. Eu teria muito mais coisas para falar, mas fica por aqui, tá bom? Pra gente só pensar no que foi dito até agora. Beijos a todos, a todo mundo já que eu já mandei. Fica um beijo de novo aí.